Olá galerinha, um bom dia a todos. Aqui é o professor Thiago da disciplina de História e desde já eu quero desejar a todos um bom retorno dessa mini férias que nós tivemos na semana passada. Então na aula de hoje, galerinha, a nossa videoaula de hoje tem o objetivo de desenvolver o conteúdo sobre a formação histórica do Rio Grande do Sul. Nós já trabalhamos até o presente momento o desenvolvimento do chamado ciclo do açúcar no Nordeste brasileiro, o ciclo do ouro na região Sudeste, ainda dentro do chamado Brasil colonial, e agora nós vamos trabalhar na aula de hoje, aqui vamos dar início na aula de hoje, a colonização efetuada pelos reinos ibéricos ao sul da América do Sul, digamos assim. Galerinha, a primeira coisa que nós precisamos reparar aqui neste momento é que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, aqui, aquele acordo celebrado entre os reinos de Portugal e de Espanha, no ano de 1494, na cidade espanhola de Tordesilhas, de acordo com este tratado, o território atual do Brasil praticamente ele é cortado ao meio. E dessa forma, olhando esse mapa aqui à direita do slide, percebe-se que o Rio Grande do Sul, o território do atual estado do Rio Grande do Sul, pertence à Espanha. Então, de alguma forma, ao longo do período colonial, esse território acabou sendo incorporado aos domínios portugueses. Fato é que hoje nós falamos português e não o espanhol. Então é o seguinte, galerinha, para compreendermos esse período aqui, nós precisamos retrocedermos ao início aqui da colonização dos reinos ibéricos na América do Sul. Então é o seguinte, ao longo do século XVI, Portugal já estava bem estabelecido aqui na América do Sul, o reino de Portugal já estava bem fixado aqui na América do Sul, através das chamadas capitanias hereditárias, conforme expressa aqui a imagem, instauradas no Brasil a partir do ano de 1534. Os espanhóis, por sua vez, também já estavam bem fixados aqui na América do Sul, através do vice-reinado do Peru e posteriormente aqui com a criação do vice-reinado do Rio da Prata. Então, tanto portugueses quanto espanhóis já estavam bem fixados aqui na América do Sul. O que é o objetivo principal desses reinos ibéricos, pessoal, quando eles vêm colonizar aqui o continente americano? O objetivo principal deles é montar riquezas, é montar fortunas através da extração dos metais preciosos, do ouro e da prata. Esse é o objetivo central deles. Porém, nós temos também um objetivo secundário que também é muito importante, que é a expansão da fé católica. Lembrando que aqui no século XVI o continente europeu está passando pela reforma protestante e o catolicismo está perdendo muitos fiéis, muitos adeptos para o protestantismo. Então, esses desbravadores europeus da era das grandes navegações, além de encontrar metais preciosos, além de encontrar formas de montar fortunas, eles também têm esse objetivo de compensar essa perda de fiéis católicos na Europa, convertendo os nativos ao catolicismo que eles encontrarem nas terras recém-descobertas. Então, galerinha, em um primeiro momento, essas terras aqui mais ao sul do continente, denominado América do Sul, não dão indícios de esconderem metais preciosos em suas entranhas. Ou seja, não tem metais preciosos aqui no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina. Esse sul da América do Sul não dá indícios de conter metais preciosos. Então, em um primeiro momento, nem Portugal e nem Espanha vão encontrar relevância em colonizar esses territórios. Porém, conforme mencionado aqui, tanto Espanha quanto Portugal têm esse ideal de expandir a fé católica nos territórios descobertos. Vai ser nesse sentido que, no ano de 1626, o rei da Espanha ordena
a edificação das chamadas reduções do TAP no atual território do Rio Grande do Sul, que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, conforme já visto, pertence à Espanha. Então o rei de Espanha ordena que os missionários jesuítas venham fundar reduções jesuíticas aqui nas terras do atual território do Rio Grande do Sul. O que eram essas reduções jesuíticas, galerinha? Essas reduções jesuíticas, elas eram espécies de estâncias religiosas que serviam para catequizar os índios guaranis do atual território do Rio Grande do Sul e também, de certa forma, aculturar esses índios, educar esses índios aos moldes civilizatórios europeus. Ou seja, os índios vão aprender dentro das reduções jesuíticas a abandonar o politeísmo, a abandonar essa adoração a várias divindades. Os índios vão aprender dentro das reduções jesuíticas a abandonar também a poligamia, que é esse negócio em que um índio poderia ali ter várias esposas, poderia ter várias mulheres, e eles vão aprender também através do processo de catequização, através do processo de cristianização, empreendido pelos missionários jesuítas, conforme demonstra aqui a imagem à direita do slide. Eles vão também aprender a abandonar os rituais de antropofagia. Em que consistiam os rituais de antropofagia? Em rituais religiosos onde eles ingeriam a carne humana dos guerreiros vencidos em batalhas, pois eles acreditavam que dessa forma estariam incorporando os poderes dos guerreiros vencidos. Então, essas reduções jesuíticas, aqui à esquerda do slide demonstra também uma imagem dessas reduções, elas vão ter esse objetivo de cristianizar os índios e educar eles aos moldes europeus. Aqui dentro os índios vão aprender ofícios europeus, vão aprender a falar línguas europeias, vão aprender a tocar instrumentos musicais, por exemplo, europeus, vão ser aculturados de acordo com os padrões civilizacionais europeus, digamos assim. Notem aqui nessa imagem que os índios já não estão mais andando desnudos, como era uma prática dos guaranis pré-chegada dos colonizadores. Aqui eles já estão vestidos de acordo com a designação dos missionários jesuítas. Aqui demonstra também uma imagem do período colonial, onde os índios missioneiros guaranis estão subindo nas árvores para encontrar favos de mel. Como que vai se terminar então, galerinha, esse primeiro projeto de colonização do atual território do Rio Grande do Sul, empreendido pelos missionários jesuítas, a mando do rei da Espanha? Esse projeto inicial ele vai perdurar entre os anos de 1626 a 1638, e ele vai ter o seu fim nessa primeira etapa desse projeto de colonização através dos ataques dos bandeirantes. Lembram que os bandeirantes partiam lá da capitania de São Vicente, desbravando as terras do interior brasileiro, aprisionando índios para serem vendidos como escravos? Pois bem, os bandeirantes encontraram essas reduções jesuíticas mais aqui ao sul da América do Sul e começaram então a promover incursões contra as reduções, aprisionando os índios que já estavam de certa forma aculturados pelos europeus dentro das reduções. Pessoal, então no ano de 1638, os missionários jesuítas vão pegar os índios sobreviventes e vão cruzar o chamado aqui Rio do Uruguai e vão se alojar, vão se realocar em outras regiões que o Império Espanhol poderia oferecer uma maior possibilidade de proteção para eles. Galerinha, algo muito importante aqui que eu esqueci de mencionar é que aqui eu chamei as reduções de estâncias religiosas, mas eu não expliquei por que eu chamei elas de estância. Os jesuítas eles vão introduzir a criação de gado nessas reduções. O gado não é um animal nativo do continente americano, o gado é trazido pelos europeus para a América. Então o gado vai ser introduzido nessas reduções para que espécies de estâncias sejam criadas ali
para desenvolver a atividade da pecuária, a atividade da criação do gado, que venha a ofertar a base da alimentação desses índios que estão agora dentro das reduções jesuíticas. Então, quando os jesuítas abandonam as reduções do TAP por causa dos ataques bandeirantes, eles vão deixar esse gado para trás. E esse gado deixado para trás vai encontrar no chamado bioma dos Pampas, no território do atual Rio Grande do Sul e também numa parte da Argentina e do Uruguai, um ambiente, um habitat propício para o seu desenvolvimento. Alguns milhares de cabeças de gado que foram deixados para trás pelos jesuítas, em poucas décadas, em poucos anos, se transformaram num rebanho que cresceu exponencialmente solto pelas terras do Rio Grande do Sul. Então é o seguinte, galerinha, o que vai acontecer aqui é que no ano de 1680, os portugueses, os colonos portugueses, extrapolando todos os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, vão fundar aqui onde eu estou passando o cursor do meu mouse, no atual território do Uruguai, a chamada Colônia de Sacramento. O rei de Espanha, vendo que os portugueses estavam desobedecendo o Tratado de Tordesilhas, ordenou o retorno dos jesuítas para as antigas reduções do TAP. Mas agora elas não vão mais ser batizadas de reduções do TAP, elas vão receber a denominação de Sete Povos das Missões, que é muito visitado até os dias de hoje, como expressa aqui a imagem do slide, com a fachada principal de uma das igrejas das missões que ainda estão de pé e, conforme eu disse, é muito visitado até os dias de hoje. Então, o rei da Espanha, vendo que os portugueses fundaram a colônia de Sacramento, desobedecendo os limites do Tratado de Tordesilhas, ordenou o retorno dos jesuítas, onde eles refundaram as missões com o nome de Sete Povos das Missões. Galerinha, vai começar a acontecer aqui na América do Sul uma série de conflitos entre os colonos em decorrência de que os portugueses não estavam mais obedecendo os limites demarcatórios do Tratado de Tordesilhas. Então, em meio a esse monte de guerra acontecendo aqui na América, acontecendo aqui na colônia, o rei de Portugal e de Espanha vão sentar lá na Europa e vão celebrar uma série de tratados. Entre eles destacamos aqui o chamado Tratado de Madrid, de 1750. Em que consistia esse Tratado de Madrid? Portugal entregaria Sacramento à Espanha em troca do território dos Sete Povos das Missões. Pessoal, notem quem foi se dando bem em um primeiro momento nesses conflitos aqui na América do Sul, conflitos coloniais, foram os portugueses, porque os portugueses foram conseguindo ir empurrando aqui a linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas. Olha o que o rei da Espanha está aceitando no Tratado de Madrid: entregar aqui o território das missões, aqui onde eu estou passando o cursor do meu mouse, para os portugueses, em troca de que os portugueses viessem a abandonar aqui a colônia de Sacramento, no Uruguai. É a primeira vez que, através de um tratado celebrado entre os reis ibéricos, o território do atual Rio Grande do Sul vai passar a pertencer legalmente aos portugueses. Então é o seguinte, pessoal, o problema que vai dar aqui é que os índios guaranis, que já estavam aculturados ali nas missões jesuíticas, se negaram a entregar o seu território para os portugueses. E aqui então vai acontecer a chamada Guerra Guaranítica entre os anos de 1753 a 1756, onde entra em cena o que pode ser denominado de primeiro herói do Rio Grande do Sul, que é o índio missioneiro Sepete Araju. Por que ele é denominado aqui, que ele pode ser enquadrado como o primeiro herói do Rio Grande do Sul, esse primeiro centauro dos Pampas gaúchos? Por causa que já no término da guerra ali, chegam os oficiais portugueses e oferecem aqui ao Sepete Araju a possibilidade de se render e ser perdoado pela sua rebelião contra os europeus. E aí então esse oficial português, ele pede que ele venha se ajoelhar
e se arrepender, se ajoelhando, simbolizaria que ele estava se arrependendo da rebelião que ele causou contra os europeus. E o Sepet Araju olha para ele com uma postura extremamente impositiva e diz: tu é quem tem que descer do teu cavalo e te ajoelhar diante de mim, porque essa terra já tem dono. Obviamente, pessoal, Sepet Araju e os seus índios missioneiros foram exterminados pelas forças europeias, porém fica aqui um ato heróico desse primeiro centauro do Rio Grande do Sul, digamos assim. Então é o seguinte, galerinha, obviamente esses conflitos entre Portugal e Espanha não findam ali com o Tratado de Madrid. Posteriormente vai ter o Tratado de Santo Ildefonso em 1777, o Tratado de Badajoz já no século XIX. Fato é que, através dessa série de tratados, o Rio Grande do Sul se tornou uma possessão portuguesa e por isso hoje faz parte do Brasil. E aqui, então, para finalizar, galerinha, nas terras do Rio Grande do Sul, agora já pertencentes à coroa portuguesa, o rei de Portugal começou a enviar uma série de colonos para, de fato, tomar posse dessas terras. Lá no início não tinha metais preciosos, mas agora a abundância de gado aqui no Rio Grande do Sul acabou se tornando o ouro, entre aspas, das terras ao sul da América do Sul. Então aqui no Rio Grande do Sul várias estâncias de criação de gado vão começar a ser edificadas, onde vai ser desenvolvido uma atividade econômica que merece muito destaque, que é a produção do charque. Em pouco tempo, o charque vai se tornar a base da alimentação dos escravos ao longo das capitanias do Brasil colonial. Então, galerinha, isso aqui é somente uma introdução sobre a formação histórica do Rio Grande do Sul. Vai estar disponível para vocês ali no CLES um texto e uma lista de exercícios que, obviamente, o texto vai dar muito mais detalhes, vai mencionar a criação das cidades, as primeiras cidades do Rio Grande do Sul, vai mencionar a criação da cidade de Porto Alegre, que não era Porto Alegre, era Porto dos Casais. Então, o texto dá muito mais detalhes para vocês. Isso aqui é somente uma introdução. Um forte abraço a todos e qualquer dúvida, estou à disposição do CLES.